Dr. José Carlos Richman, mais uma vez na Janela da Paulista. Hoje para falar de sexologia. Bom, para quem vive hoje, né, um médico estudar sexologia, normal, tudo bem, nada demais. Mas foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. O estudo da sexologia tem uma história muito interessante, porque foi necessário uma grande briga para a sexologia se colocar como uma ciência, uma grande briga para o conhecimento sobre a sexualidade entrar na academia e ser estudada cientificamente. Essa história começa com Havelock Ellis, na Inglaterra, no século XIX, na segunda metade do século XIX. Havelock Ellis foi contemporâneo, mais ou menos, do Freud. Ele, um pouco mais velho do que o Freud, ele já publicava alguma coisa antes do Freud começar. E ele resolveu estudar sobre a psicologia do sexo, né? Resolveu entender como é que funciona essa coisa do interesse sexual e da vida sexual na cabeça das pessoas. E ele foi muito combatido por causa disso, né? Naquela época do século XIX, um estudioso de sexualidade para as pessoas não passava de um tarado, né? Então era muito difícil, ele não conseguiu publicar nada do que ele produziu na Inglaterra, nada. Ele só conseguiu publicar algumas coisas nos Estados Unidos. Uma herança importante que o Havelock Ellis nos deixou foi a primeira visão do que seria uma função sexual normal. Ele entendia que a função sexual normal se dividia fundamentalmente em duas fases. Uma primeira fase, que era a fase que ele chamava de tumescência, e a segunda fase da detumescência. Ou seja, ele entendeu que a sexualidade, do ponto de vista orgânico, tinha uma fase em que as coisas inchavam, né? As coisas edemaciavam, ficavam inchadas, cresciam, e uma segunda fase em que as coisas desinchavam. Parece engraçado isso, parece pouca coisa, mas não é, porque na época muita gente considerava que o inchamento do pênis, uma ereção do pênis, era uma situação doentia. Se essa ereção acontecesse fora do momento do sexo à noite, esse indivíduo já era considerado um tarado, já era considerado uma pessoa fora do normal. Havelock Ellis tem um tempo de vida mais ou menos na mesma época do Freud, e aí veio o Freud, né? Aí veio o Freud com a sua contribuição à psicologia do sexo, e o Freud foi mais um que apanhou deslavadamente, apanhou violentamente do meio médico. Também foi chamado de tarado, também foi chamado de doente mental, quando ele apresentou na Sociedade Médica de Viena a teoria dele sobre a sexualidade, dizendo que o início da construção da sexualidade já acontece na infância. Na hora que ele falou que desde criancinha a sexualidade já se manifesta, aí só faltaram matar o homem lá, né? Jogaram o ovo até no alto. Você vê que até o Freud recebeu ovada. Essa coisa de receber ovada é normal, inclusive em pessoas geniais. Aí, na década de 50, Alfred Kinsey nos Estados Unidos. O Alfred Kinsey, ele era um entomologista, né? Ele era um cientista especialista em estudar insetos. E ele resolveu aplicar a ciência que ele aprendeu na universidade para estudar inseto, para estudar a sexualidade humana. Aí, desse estudo, surgiu o famoso relatório Kinsey. E esse relatório Kinsey caiu como uma bomba no mundo ocidental, porque o mundo ocidental acreditava que 99,9% de todas as pessoas só faziam sexo com aquela pessoa que ela era casada, todo mundo era hétero, todo mundo era casado com alguém do sexo oposto, e as pessoas só faziam sexo dentro de casa, como manda a Santa Madre Igreja.
sempre tem uma Sempre tem uma igreja, uma santa né? igreja de pra qualquer imprimir. colorido, né? Sempre tem uma santa igreja Agora, esse relatório 15, de que época é? da década de 50. Já é da década de 50. Isso. Eu me lembro que você me falou uma vez que existe uma grande diferença entre o Kingsley e o que vem depois dele, que você ainda vai falar, Sim. e o Freud, porque na época do Freud se estudava o sexo do ponto de vista da doença. É Sim, isso? sim. Que era uma coisa assim, que você só estudava aquele sexo doentio. Isso. Nessa época do século XIX, começando o século XX, lá atrás, Havelock Ellis, depois Freud, e junto com Freud, o Wilhelm Reich, né? Wilhelm Reich, que foi analisado pelo Freud, e era discípulo do Freud, e depois acabou brigando com ele. O Wilhelm Reich também, com o livro mais famoso dele, que chama A Função do Orgasmo, quer dizer, o Wilhelm Reich levou a teoria da sexualidade do Freud para um aprofundamento, né? Esses três que estavam ali no fim do século XIX, começando o século XX, os anos 1890, 1910, aquela época de passagem de século, eles eram considerados psicopatas, loucos, eram considerados tarados, eram considerados... E o sexo naquela época, pelos médicos em geral, só era estudado como algo que causa muita doença, né? Falar de sexo é assim, como o sexo leva à doença. Não existia um estudo do sexo como algo que faz parte da saúde, né? O sexo era visto como um mal necessário para a preservação da espécie, né? Era um mal que devia ser tolerado, mas o sexo só podia ser tolerado naquela pequena dose necessária para provocar a gravidez e para nascer pessoas, porque sexo demais, que não tinha o interesse da reprodução, era já o terreno da doença. Kinsey mostra, já na década de 50, o relatório Kinsey mostra que a família branca e americana não era uma família que só fazia sexo para fazer nenê, né? E depois de Kinsey, na década de 60, vem o casal Master e Johnson, né? Master e Johnson, então, tem o grande mérito de inaugurar a época da sexologia. A sexologia, na verdade, como uma especialidade profissional, nasce na década de 60 com Master e Johnson. Por quê? Master e Johnson fizeram uma coisa fantástica na história do estudo da sexualidade. Não foi que eles descobriram, né? O que foi fantástico não foi que eles descobrissem coisas que ninguém nunca imaginou. Não. O que as pesquisas de Master e Johnson mostraram não teve muita novidade em relação ao que já se conhecia. Mas o grande valor da obra de Master e Johnson foi justamente trazer a sexualidade para dentro da universidade, trazer a sexualidade para dentro da academia científica e estudar a sexualidade com a metodologia da ciência e publicar trabalhos que os cientistas, o meio médico da época, reconheceu que eram trabalhos profundamente científicos e que não eram frutos de uma mente de um tarado escrevendo bobagens. Então, o grande mérito do casal Master e Johnson, William Masters, que era um ginecologista, Virginia Johnson, que era uma psicóloga, o grande mérito deste trabalho foi trazer para dentro da academia, da ciência, o estudo da sexualidade. E a partir de Master e Johnson vieram outros, como Kaplan, né, que contribuiu bastante, como Rosemarie Basson, mas eu acho interessante a gente deixar a contribuição de Kaplan e Rosemarie Basson para uma próxima conversa. Porque o trabalho de Master e Johnson foi um marco muito grande. A gente deixa na conversa de hoje o caminho que veio desde a Havelock Ellis até o casal Master e Johnson, e daí de Master e Johnson para frente conversamos na próxima vez. Ok.
Então, essa conversa vai continuar no nosso próximo vídeo. Até lá. Não sei se eu devia fazer essa interrupção. Não, tudo bem. Ou se deixaria isso pra você. Eu Não, senti que você pode ia. deixar. Eu senti que você ia me cortar daqui a pouco. Every time we say goodbye, I die a little. Every time